Boa noite. Kátia Mezzel. Se você ainda não ouviu falar neste nome, anote aí. Ela é a primeira diretora do cinema pernambucano de que se tem notícia. É também a primeira diretora a participar de um festival de cinema no país. Não bastasse, sua produção audiovisual soma centenas de trabalhos. No Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com a cineasta e artista gráfica Kátia Mezzel. Kátia, boa noite. Boa noite. Prazer enorme ter você aqui. Claro. Bem-vinda. Obrigada. Falei que você é a primeira diretora do cinema pernambucano, falei que você é a primeira mulher a ganhar um edital de cinema no Brasil. Fui da Embrafilme. E você nasceu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Isso tem um significado especial para você? Eu fico brincando, dizendo que eu nasci empoderada. Né? Não, eu acho muito significativo o Dia da Mulher. Embora que nós sabemos que todo dia é nosso dia, por todas as batalhas que temos, mas eu acho muito icônico mesmo esse dia, porque é um dia internacional, não é? Onde a gente procura discutir coisas mais coletivas, não é? E não só o nosso umbigo. Eu gosto muito de ter nascido 8 de março. Quando e como começou a sua incursão no cinema? É engraçado, porque o cinema ele caiu na minha mão. Eu estudava arquitetura, fotografava muito, sempre fui muito curiosa. E como até artista gráfica também, eu tinha toda uma atenção para o enquadramento, para ângulo, para os focos e tal. Então, eu curtia muito cinema, tinha uma câmera muito boa, uma Leica e tudo. E aí, numa das viagens, meu pai e minha mãe meu pai era catedrático e nas férias de julho, ele e minha mãe sumiam para a Europa, iam passear pelo mundo, e nós 7 filhos, quer dizer, tinha que ser aquela épocazinha muito restrita. Então, numa dessas viagens, em 1968, ele me trouxe uma câmera 8mm e disse, olha, moderno é fotografar em movimento. E aí aquilo me caiu na mão. Claro que o primeiro uso foi totalmente experimental. Então era uma experimentação muito grande, eu não sabia o que é que aquilo ia me dar, como ia que render, como é que tal. E um problema imenso. A gente filmava, colocava no correio para o Panamá, mandava revelar no Panamá e chegava 2 meses depois. Então, o delay entre você fazer o ato de filmar e saber o que tinha feito era 2 meses, 3. Então, foi um aprendizado muito suado mesmo, né? Porque a gente não tinha absolutamente curso de cinema em Pernambuco, no Brasil, talvez alguns, em Rio. Você diria que é uma autodidata? Claro que sim, uma autodidata. E aí, para passar para Super 8, quando eu passei para Super 8, 8mm, eu não identifiquei absolutamente ninguém que eu pudesse, ao menos, tirar uma dúvida. Em Recife, eu não consegui encontrar. No Super 8, já na hora do Super 8, que eu comecei a fazer, já se comprava em São Paulo os negativos, você já mandava revelar em São Paulo, então em vez de 2 meses eram 15 dias. Tal. Então a coisa foi aumentando e fui descobrindo Celso Marconi, Fernando Spencer, Cordeiro, e depois a minha Staple, jamais. Então fui descobrindo as pessoas. E era uma descoberta, mas a gente não marcava assim, olha, quinta-feira uma reunião para a gente discutir estética do Super 8. Eu não convivi com isso. Agora, olha, minha gente, eu estou com dificuldade, a minha cola tal, a moviolinha, né? Eu não tenho mais. Aí o cara, pode deixar que eu faça, eu não vou lhe dar receita não, mas eu lhe dou. Aí vai ir lá no tal lugar. Você participou dos festivais de Super 8, porque os festivais eram fartos, eu acho, nesse momento rico de produção na Bitola Super 8. Quando chegou mais pro fim de 70, começou. Em 73, eu participei com um filme que eu tinha feito na Espanha,
um Super 8, chamado Rotor, que eu fiz um trabalho com luzes. Era uma festa de rua e eu trabalhei com luzes. Quando eu cheguei, era Natal em Recife. E eu complementei essa experiência luminosa, gráfico-luminosa, cinematográfica luminosa, com as gambiarras de Natal no Capibaribe, o Reflexo. Então, esse filme chama-se Rotor. Em 73, eu participei da segunda jornada de cinema da Bahia. 30 anos depois, quando publicaram o livro sobre a ABD, eu descobri que eu tinha sido a primeira mulher a participar de um festival de cinema no Brasil. Eu não sabia, mulher, a gente fazia as coisas fazendo, não era contabilizando, né? A gente estava fazendo não sei o quê. Eu fui 0,3% de presença feminina. Quer dizer, isso deu um gás, deu uma glória tão grande, sabe? E quando é que você começa a ganhar prêmios? Começa a ganhar prêmios, vamos dizer, prêmio... Só eu ter conseguido botar um projeto na Embrafilme, que ninguém em Pernambuco tinha conseguido botar em 84 e entrar para um 35 milímetros, eu pulei de Super 8 para 35. Para 35. Então, teve uma reunião da BD e a pessoa disse, minha gente, vocês não sabem nem botar um projeto na Embrafilme. Como é que vocês querem ganhar edital? Saía no jornal. Como é que a gente sabia que tinha um edital aberto pela Embrafilme? Um tijolinho no jornal. A comunicação já era estonteantemente difícil, né? E tal. E vocês não sabem botar um projeto. Aí eu disse, bom, já que eu vou fazer uma experiência, eu vou colocar logo em 35. Sei que não vai entrar mesmo. E aí entrou. Então, eu considero isso um prêmio, é o prêmio da Embrafilme. E depois, quando a gente fazia esses curtas em 35, a gente tinha que mandar para receber o certificado de produto brasileiro. E aí, se ganhasse o prêmio, eles iam para o cinema abrir os longa-metragens. E o O de Casa, meu filme de Gilberto Freire, foi um dos primeiros filmes a abrir um longa-metragem estrangeiro, no cinema Ricamar, no Rio de Janeiro, anunciado no jornal. Então, vai passar o Selvagem da Motocicleta... Ah, você entrou abrindo a sessão do Selvagem da Motocicleta? Exatamente, no cinema Ricamar. Eu tenho tudo isso guardado no jornal. Que luxo. O O de Casa. E tinha gente que saía do cinema... Assim, poxa, eu gostei mais do curta do que abriu, do que... Depois degringolou a história dos curtas que abriam. E degringolou e aí acabaram com isso. Sim, aí festivais aparecendo. Mas eu não tenho essa quantidade toda de prêmios. Não. Mas tem um filme seu, muito premiado, um curta, que é o Recife de Dentro para Fora. São mais de 20 prêmios, se eu não me engano. Mais de 30. Mais de 30 prêmios. Mais de 30. Aí eu tirei a forra. Porque sabe aquela coisa de não me ligar muito nisso? Fazendo, é isso, fazendo. Você não vai pro festival, ai que maravilha, já estou no festival. Tem a minha coletiva de imprensa, estou dando meu recado, tem meus amigos, tem minhas conversas. Então, eu não me ligava muito nisso. Só que o Recife Dentro para Fora deu uma mão excelente. E aí, ganhou prêmio em Bilbao, prêmios internacionais. Ganhou prêmio em Bilbao, ganhou prêmio em Barcelona, na Espanha, Barcelona, num festival chamado El Rio. Só filmes sobre Rio. Né? Ganhou prêmio na Grécia, ganhou... em Freiburg, na Alemanha. Esse de Freiburg foi entregue, inclusive, pelo Greenpeace, porque era um festival de cinema ambiental. Então, deixa eu te fazer um convite. A gente tem um trechinho aí do filme. Sim. A gente vai assistir e depois a gente fala mais um pouquinho sobre esse filme. Pois não, tá maravilha. Bom? Vamos ver um trechinho de Recife de Dentro para Fora. Na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa do rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem naquele homem. A cidade é passada pelo rio, como a rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada.
O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, diaboloso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. É uma viagem poética sobre o Capibaribe. É, mas o mérito não é só meu. Olha, Cão Sem Plumas de João Cabral. Isso é uma coisa inenarrável. E outra coisa também que eu acho que... Mas também muito corajosa, porque você pegar um poema de João Cabral Eu destrocei o poema, e você não sabe. Eu tinha autorização dele. E ele veio receber na Academia Pernambucana de Letras, que ele era já da Brasileira. E Audálio Alves disse, Cátia, a oportunidade é essa. E eu me tremia todinha, porque eu disse, eu fiz uma coisa que é absurdo. Não se pode interferir na obra de outra criatura. E aí eu fui realmente muito sem jeito dizer a ele. Ele disse, não, mas eu não já... Tá. Ele disse, mas a questão é que o poema é muito grande e o cinema, ele tem as imagens que corroboram. Então eu tive que cortar um pouco. Ele disse, tudo bem. Eu disse, mas além de cortar, eu inverti. Porque ele é, como Morte Severina, né? Vida Severina, ele é do sertão para o mar. E eu queria o contrário, eu queria o olhar do colonizador, eu queria do mar para dentro, até encontrar o Capibaribe limpo de novo. A minha viagem era essa, era mostrar aquilo tudo que acontecia no curso, mas que no finalmente ele ficava transparente, limpo de novo. E aí eu modifiquei, inclusive, a ordem das estrofes. Ele pegou no meu braço e eu digo, ai meu Deus. Ele disse, olha, as obras de arte são como filhos. Depois que a gente bota no mundo, é do mundo. Faça bom uso. E ele chegou a conversar com você depois sobre o filme? Ele não conversou, porque quando eu filmei, dessa autorização dele, até eu conseguir dinheiro e ir filmar, ele já estava com um grau muito avançado de cegueira. E estava muito depressivo. Eu esperei 11 dias no Rio de Janeiro, para a equipe toda a postos, esperando, para ele dizer, hoje eu faço. Porque ele dizia, não posso, eu estou muito ruim, eu estou muito mal, eu estou isso, aquilo. Ah, fala com outra pessoa, tem tanto escritor que conhece a minha vida, conversa. Não, aí eu teve uma vez que eu chamei assim, disse, olha, mas os grandes arquitetos, que bom que a gente tem a palavra deles falando sobre as suas obras. O Gilberto Freire eu sou a única que tem em película Gilberto Freire, vivo, falando da obra dele. Né? Gilberto Freire e tal. E aí ele disse, tá bom, então é o seguinte, 5 minutos. E eu estava com aparato de luz. Só que isso durou quase que o dia todo, entendeu? E eu saquei que se eu botasse luz ia constranger muito mais. Eu mandei a equipe, o cara da equipe, ele correr, comprar um negativo ultra sensível, 500 ASA. Coloquei na câmera 35 esse negativo ultra sensível, aboli a luz e escondi a minha equipe atrás das cortinas. Assim, porque eu disse assim, eu preciso deixar essa pessoa à vontade. Eu não quero deixar ele constrangido. Além de dificuldade da fala, e remédio, e etc. E sei que eu consegui manter, não foi 5 não, mas uns 10, 12 minutos. E muito elegantemente, muito calmamente, muito cuidadosamente. E foi maravilhoso. A trilha sonora, o trechinho que a gente ouviu era Elba Ramalho, Isso. mas você tem também Geraldino Azevedo, eu me perdi nos elogios a João Cabral. Eu disse, não só sou eu, João Cabral, e a trilha sonora é de Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo, a trilha, a composição. Canta Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Zé Ramalho. E o quarto elemento, que seria ao seu não podia, estava em turnê. Que eu queria reproduzir essa sonoridade que eu conhecia do Grande Encontro, ou deles separados. Você sabe que eles passaram por minha casa, né? Musicalmente, passaram. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, eu queria... Mas aí ia ser Chico Science. Inclusive, Moisés Neto escreve isso no livro dele. Chico, no dia que Chico ia gravar, foi exatamente... Estava sendo enterrado. Foi dramático, foi uma coisa que tirou o pé da gente.
Bom, então, todos os músicos são pernambucanos também. Foi gravado aqui. Só as vozes de Geraldo, Elba e Zé foi gravado no Rio. Mas todo instrumental foi gravado aqui com músicos pernambucanos. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. Curtinho. Excelente. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. No Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com a cineasta pernambucana Kátia Mezeu. Até já. Estamos de volta para falar sobre cinema, mais precisamente sobre uma assinatura feminina no cinema pernambucano. A entrevistada de hoje do nosso programa é a cineasta e artista gráfica Kátia Mezeu. A gente falou, Kátia, da sua produção, que reúne centenas de trabalhos. Falamos mais demoradamente sobre Recife de Dentro para Fora, que é uma obra sua premiadíssima. Eu queria que você... Falamos do seu pioneirismo no cinema pernambucano e até no cinema brasileiro. E eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades, porque eu imagino que até hoje não é fácil fazer cinema em Pernambuco, não é fácil fazer cinema no Brasil. E você, como pioneira nessa produção e nessa arte, que dificuldades você encontrou? E aí, não só como cineasta, mas também, e aí já vai aqui uma outra pergunta, você faz parte de uma geração rebelde, transgressora. E você tem um histórico pessoal de rebeldia e de transgressão. Como é que foi a passar por tudo isso e chegar hoje com essa obra que reúne centenas de trabalhos? Olha, a dificuldade ela começou a se apresentar para mim a partir do momento que eu disse: não tem equipamento 35 em Pernambuco. Meu Deus, como é que eu vou fazer esse filme? Entrou na Embrafilme, ganhei o projeto, O de Casa, Gilberto Freire. E agora? Aí tá, você tinha que alugar o equipamento, ou você tinha que conseguir entrar numa fila para o CTAV, Centro Técnico Audiovisual. Você tinha que ir lá, porque você tinha que conferir 300 peças que eu não tinha a menor noção do que era. Então, conferir, olha, isso aqui está aqui, esse fio entra aqui. Então, as dificuldades foram se avolumando. Nessa época, aí tinha o meu companheiro, que era o Sani Lafompado, ele era produtor e diretor, fotógrafo, e ele era do Rio de Janeiro, então ele já manjava muito mais isso. Só que ele estava com o olhar dele para lá, já nos vídeos. Sim. E eu começando película, e não, película, e película, e película. Então, essa é uma grande dificuldade. Peso. Você imagina o que é transportar iluminação, tripé, câmera 35mm, com blimp. Era quase 200 quilos que a gente tinha que pagar excesso. Então, eu fui tomando conhecimento da grande dificuldade do 35 aí. E depois, para montar, meu amor, não é na sua violinha, não. Tem que ir na Líder Cine, no cinema, lá no Rio de Janeiro. E vai como? Você vai mandar, e escrever cartinha, o que é que você quer? Não. Tem que ir para o Rio, tem que arrumar uma casa para ficar, tem que arrumar... Então, as dificuldades, elas foram preenchendo todos os espaços. E aí eu disse, mas eu não vou sucumbir à dificuldade. Eu sei que lugar, escutar também, né? Lugar de fazer cinema é Rio e São Paulo. Você veja, nos Estados Unidos é Nova York e Los Angeles. Tá, eu escutei muito isso. Mas eu disse, eu não vou desistir. E aí coloquei mais um, que foi o Sulanca, sobre as mulheres de Santa Cruz do Capibaribe, que eu acho uma obra muito importante. É uma obra Assisti Sulanca no cinema da Fundação. Você viu Sulanca no cinema da Fundação? Também Sulanca no cinema da Fundação. Também. Isso no sertão, em Santa Cruz do Capibaribe. A gente mandava revelar no Rio, voltava, a gente não tinha onde ver, tinha que ir para Taquaritinga. Eu precisava de uma tomada de cima para ver a feira. Não tinha prédio com mais 3 andares, eu levei uma Magiros da CELP.
Ou seja, eu também tinha minhas soluções de MacGyver, né? Uhum. Quer dizer, não tinha ali por ali, mas tinha por aqui. Então, eu fui balanceando a profunda tecnologia que tinha que ter com soluções que era jeito, ou fazia ou não fazia. E aí, depois do segundo, do terceiro, eu já fui, porque eu tinha feito Bajado, eu tinha feito Olinda Sorriso, mas não tinha sido direção minha. Tinha sido direção do Sani, do meu companheiro, e tinha sido produção e roteiro. E aí é diferente, claro que é diferente, né? Então, eu fui tomando pé dessa grande dificuldade. Mas não me rendi e fui seguir. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir parênteses aqui nas coisas que você está trazendo agora e enfim, nas perguntas que eu te fiz também. Tem muitos filmes seus que tratam de artistas populares. É como se você namorasse, de alguma forma, com a arte popular. Por que essa escolha? Que espaço a arte popular ocupa no seu entendimento de mundo? A arte popular, ela ocupa um espaço muito grande, praticamente total. Porque eu fui uma criança moleca, de circular, de jogar, empinar papagaio, andar de bicicleta, não sei o quê. E nesta saída de dentro da casa, mais velha, de 7 irmãos, eu fui vendo o Pastoril, fui vendo o Mamulengo, fui vendo o Luiz Gonzaga cantar no caminhãozinho da Bombril, Marinês e sua gente, e fui tomando gosto. Então, quando eu comecei os vídeos, principalmente na TV Pernambuco, que eu comecei em Umatique, então eu priorizei realmente o que mais me atraía nessa hora, que continua me atraindo, mas assim, que na hora eu dei prioridade, foi a manifestação popular. E eu sentia também que eu sabia como me comunicar com essas pessoas. Com as pessoas mais simples. Eu não chegava mandando, olha, senta aí, tira esse negócio aqui que eu não gostei. Não, eu chegava muito irmanada. Por saber tratar com o canhoto da Paraíba, que frequentava a minha casa, que frequentava a casa dele. Por saber Fernando Augusto, como é Mamulengo Sorriso. Então, eu sentia aquilo, eu me apropriava realmente daquilo e tinha o orgulho como se fosse meu. E outra coisa que é muito forte dentro de mim, que eu digo assim, você só mostrar desgraça sem ter solução para essa desgraça, para mim você está se aproveitando da desgraça. Eu quero mostrar que apesar da desgraça, da pobreza, da falta de instrução, das vezes até de falta de comida, quando existe a arte dentro da pessoa, esta arte se manifesta. E aí eu sou completamente embevecida com isso. Né? Eu tenho Ana das Carrancas, eu tenho Bajado, eu tenho Pastoril, eu tenho Caboclinho, eu tenho Baracatu, eu tenho rock santeiro hoje em dia em Petrolina, tem a mulher que é cega, que faz escultura, Luz Divina, ela se assina, entendeu? Então isso para mim tem uma atratividade imensa. Essa produção sua está toda preservada? Infelizmente não, você não quer que eu chore agora, né? Não tá. São muitas mídias. Olha, eu trabalhei em todas as bitolas. Bitola é película, né? Então, Super 8, 8, 16 e 35. Todas as bitolas. Eu trabalhei em todos os suportes de vídeo. VHS, Umatic, Betacam, tal. Todo esse acervo com você? Esse acervo todo é meu, é da minha produtora, é meu. Mas com você, tudo está com comigo, você. mas o nosso clima, ele ataca, ele deteriora, ele mofa. E como é um volume muito grande, porque assim, não, eu vou até fazer o seguinte, eu vou mandar para São Paulo uns 4 fitinhas, beta, para fazer uma limpeza e digitalizar. São 300, são 200, entendeu? Então é um volume muito grande que eu tenho que colocar num edital. Inclusive, estou trabalhando, um edital está aberto aí, estou trabalhando.
Mas já coloquei várias vezes aqui no nosso, não entrou. Por quê? Entra museu. Se é coisa para preservação, o pessoal não pensa em uma coisa pessoal, num produto pessoal, numa obra pessoal. Pensa em obras de museu. Então, já coloquei aqui 3, 4 vezes, não entrou, coloquei não sei aonde, não entrou. Estou colocando e para ver, porque eu vejo a hora e está se acabando. E como eu sou uma pessoa que eu sou muito guardiã da memória, claro que eu não sou a única, mas eu sou uma forte guardiã da nossa memória audiovisual, eu fico enlouquecida. Tem semanas que eu passo atacada, entendeu? De olhar minhas fitas, abrir assim, tá com mofo, e eu não poder resolver. E tem que botar, e não tenho grana para isso, então tem que esperar que a nuvem, né? Porque agora esse projeto que eu estou fazendo fiz 50 anos de cinema e estou fazendo uma coletânea de 10 obras minhas dessa época. E foi para salvar, já foi difícil, entendeu? Já tive dificuldade de algumas obras dessa e vai ser lançado agora provavelmente no CinePR. Quero falar sobre um outro filme seu, que é, se eu não estiver enganada, o único longa-metragem da sua trajetória, que é o Rochedo e a Estrela. É um filme sobre a presença judaica no Recife na época dos holandeses, é isso? É isso. É isso, mas não só isso, né? É a presença holandesa, é a liberdade religiosa que foi dada por serem protestantes, os holandeses. É a grande tolerância, é assim, você imagina, a Europa inteira perseguia um povo simplesmente porque era de uma religião. O Novo Mundo, ele era ou espanhol ou português, ou seja, a Inquisição também se instalou. Então, Pernambuco foi o único lugar de dar liberdade a esse povo. E claro que vieram pessoas de poder aquisitivo e grande cultura e negócios. Então, a vinda desse povo para Pernambuco enriqueceu imensamente. Enriqueceu, eu digo, culturalmente, limites, enriqueceu o comércio, a navegação, açúcar. O açúcar de Pernambuco chegou a modificar a economia holandesa, porque chegou a ser criadas 19 refinarias em Amsterdã, que não tinha. Então, por causa do açúcar de Pernambuco, criou-se, ou seja, mobilizando até. Então, é uma coisa que eu fiz com muita profundidade, com muita vontade de acertar, com muita dedicação. Eu passei 10 anos fazendo. E com muita dificuldade, entendeu? Porque nessa época não tinha captação de recursos aqui. Então, chegou numa hora que eu tive que fazer isso também, que me desgosta terrivelmente. Não é a minha praia, né? E eu tive que parar várias vezes o filme para captar e tudo mais. Então, ele prolongou-se muito. E quando terminou, eu não tive distribuidora. Deixa eu fazer uma parte aqui, interromper você 1 minuto para a gente assistir um trechinho do filme e você volta a falar sobre ele. Excelente. A presença de cristãos novos em Pernambuco data da primeira metade do século XVI. Quando se dá a vitória completa dos holandeses, Nassau é contratado pela Companhia das Índias Ocidentais para vir governar o Recife. Esse período holandês foi realmente um período excepcional em relação ao resto do Brasil, mas ele deve ser estudado e considerado dentro do seu contexto e dentro da sua realidade. Os judeus têm uma missão. Onde que eles chegam, eles têm uma missão. E a Boab escreve isto nos seus livros. Se nós estamos aqui por divina providência
no Brasil, Pernambuco, em Recife, é porque nós temos uma missão divina a cumprir aqui. Poucos poderiam supor que uma das origens de Nova York se deu no Recife. Você falou que foram 10 anos de trabalho para realizar esse filme e depois, na hora de distribuir, todos os problemas. Distribuição. Diziam para mim na minha cara, querida, documentário é tão difícil, ainda mais histórico, sabe? Venha, quando você tiver uma comédia bacana, pode trazer. Aí eu tive que ouvir isso, vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, com suas variações. E aí eu comecei a entrar em parafuso. E aí começou a me danificar por dentro. Eu comecei a ficar acabrunhada, triste. As pessoas, e aí, vai passar quando? E aí eu resolvi dizer o seguinte: vá-se embora para lá, Rochedo. Fica aí guardadinho, quando for a hora, vai rolar. E deixei para lá, esqueci que tinha Rochedo. Lógico, ai, Kátia, isso, aquilo. Tá, responde, mas eu comecei a fazer minhas outras coisas, assim, eu não podia entrar em deprê por causa de uma obra, ou pela falta de entendimento, né? Porque eu já sei que a gente é antena e que às vezes só 40 anos depois é que entendem. Isso eu já saquei. E aí, mulher, fui agora, estou voltando há menos de um mês, mostrei em Nova York, no Arizona e no Canadá, em Toronto. Foi de uma receptividade imensa. As pessoas só me carregaram no braço porque não dava. Mas, assim, me levantaram a bola, entendeu? Que incrível, a gente percebe totalmente a sua dedicação, o respeito, não tem uma palavra minha no filme. Então, o respeito, a dedicação, a profundidade, a minha pesquisa. E pronto, vamos ver se a gente consegue dar mais uma cutucada nele. Mais um intervalo? Mais intervalo. Não saia daí, o Opinião Pernambuco volta daqui a pouco para continuar essa conversa com a cineasta pernambucana Kátia Mezzel. Foi doidice lá. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Eu converso hoje com uma pioneira do cinema pernambucano, a artista gráfica e cineasta Kátia Mezzel. Falamos no bloco anterior do seu único longa-metragem, O Rochedo e a Estrela, e queria saber agora dos seus novos projetos. Você falou também no bloco anterior de um projeto que você está finalizando, junto ao Funcultura, que são 10 obras suas, não é isso? Isso. Ele chama-se Películas, Videotapes e Nuvem, coletânea de 50 anos de cinema. Que vai ser disponibilizado ao público? Vai ser disponibilizado, vai ser distribuído gratuitamente nas escolas. Eu já estou com convênio com a rede municipal de ensino, é o que eu tenho, mas nada impede de evoluir e conversar com a Secretaria de Educação do Estado, porque eu acho que essas minhas obras, elas são muito didáticas, como são mais documentais, né? Tem até 2 ficções, mas elas são muito... Pernambuco é isso, né? É muito presente. Então, eu acho que é um bom pé de conversa. E tem uma lei recente que cai, não cai, que é de obrigatoriedade de cinema nacional nas escolas, que é uma vez por mês, 2 horas. Então, esse material cai como uma luva, entendeu? Agora, um novo filme, você já tem em andamento? Um novo filme é engraçado. Eu estou com muita vontade de fazer uma ficção. E eu tenho um roteiro, eu tenho, de tanto me falar em comédia, ele tem até um
um viés meio humorista, mas eu estou pensando em fazer Eu gosto muito das coisas no limiar. Documentário, mas é ficção, mas é baseado em fatos reais. Essa coisa meio híbrida, meio... sabe, você não define na mesma hora. E esse ele pega pessoas, mulheres, também mulheres. Eu pego mulheres da minha convivência, pessoas que eu sei dessa área, dessa. Crio uma situação bem definida. O mote da conversa delas pode estar rolando qualquer coisa, entendeu? Aí eu tenho meus assuntos específicos: violência, câncer de mama, homossexualismo, tópicos assim. E pessoas que vão conversar sobre isso dentro de uma situação. Não posso adiantar muito mais, mas é o que eu estou pensando agora em botar para frente. Eu quero também falar um pouquinho, quero que você fale um pouquinho sobre um outro filme seu, que eu até pensei que era o mais recente, você já me alertou que não é, que é o documentário O Mago das Artes, que é de 2014? 2014, exatamente. Que é um documentário sobre Lula Cortes, artista plástico, compositor, instrumentista. Isso. Lula Cortes. Isso. Essa obra é uma homenagem e assim é uma obra conjunta. É um roteiro de Avir, nosso filho, meu e de Lula Cortes, produção, fotografia e tal. Eu fiz uma coisa muito interessante. Eu fiz como se fosse um crowd searching. Eu fiz uma página na internet chamada Faz de Conta que eu morri, mas estou vivinho bulindo no juízo de vocês, onde eu convocava amigos, quem tivesse alguma coisa sobre Lula Cortes, que quisesse ceder para esse documentário, que eu estava aceitando. Foto, cartazes, vídeos domésticos, tudo que tivesse e tal. E eu recebi muita coisa. Então, é meio que blocado. Eu trato da literatura, Lula Cortes enquanto poeta, enquanto escritor. Trato da música, trato da pintura, né? E trato um pouco da vida dele, Vamos ver um trechinho e aí a gente volta a conversar. Agora, o trechinho que a gente tem aí, o recorte, é sobre Lula, artista plástico. Artista plástico. A gente vai assistir e depois volta a conversar. Tá certo. Em 1969, quando eu vim para Recife, aí foi uma época que eu conheci Cátia Mezel. E daí foi a época que eu comecei a direcionar mais minha pintura, minha arte, como um veículo mesmo de comunicação meu, mais consciente. Comecei a querer aprender mais, a saber todas as maneiras que eu podia me expressar com o meu traço. Eu conheci de uma vez só o Lula Cortes e a Cátia Mezel no final dos anos 60, em Recife. O que, de certa maneira, mudou minha vida. Mas ambos, assim, muito descolados, muito informados e com uma visão de arte, de cultura no mundo, coisa rara que eu não tinha conhecido nem em São Paulo. Eu tinha feito a minha primeira exposição no Juiz de Fora e que era exatamente essa descoberta desse mundo irreal que eram os atípicos, entendeu? Era um mundo absolutamente psicodélico, um mundo que veio a partir de minhas experiências de estéticas e tal. Uma escola de pintura pós-ácido glicérgico. Eu acho que a presença do psicodélico no desenho dele, na pintura, é muito ligado a isso, né? Essas viagens, essas experiências. Eu gosto muito de paisagem, sou paisagista. Em outros momentos ele começou a fazer uma pintura de paisagem, coisa que eu gosto muito. Eu tento fazer da tela um espelho da minha alma. Tem uma hora que eu não consigo mais satisfazer essa minha ansiedade constante, essa ebulição. Então eu tenho que partir para uma forma que ela veio a me surpreender, entendeu? E que eu comecei a criar formas contundentes para mim mesmo, assim, coisas que demonstrassem o quanto eu estava descontente, talvez até com a estética do próprio mundo, assim, em si. Ter sido casada com Lula Cortes ajudou ou dificultou a realização desse trabalho?
eu acho que foi o que deu a vontade de fazer, por tê-lo conhecido tão intimamente e saber do desassossego que era a alma dessa criatura. Ele não parava, ele descansava de pintura tocando, ele descansava de tocar escrevendo, aí ele descansava, ia fazer uma fogueira, assar uma carne, tomar uma cachaça, entendeu? Então ele não parava, Lula Cortes não parava, ele era, sabe, pródigo. E assim, eu disse, eu preciso mostrar essa multiplicidade e naturalizar isso. Porque não era mas também, sabe, era uma coisa que dificulta o mais comum dos mortais. Você não pode estar pensando em pagar a conta do banco se a tua cabeça está cheia de letras, de música, de pinturas e tudo mais. Então foi muito isso, foi muito uma coisa assim de deixar fluir essa grande criatividade dele e pelo olhar dos outros também, né? Que assim, tem vários trechos nessa obra, não, nessa parte que apareceu, não, são filmados por mim, pela produtora. Mas tem vários trechos que são de curtas de outra pessoa, de vídeos de outra pessoa. Eu tinha comentado com você em algum momento lá atrás da nossa entrevista sobre a rebeldia que vocês representavam. Eu digo vocês, os artistas daquela época, a transgressão que vocês simbolizavam. E você e Lula Cortes eram um casal, além de muito bonito, um casal muito emblemático dessa transgressão, dessa luta contra a caretice, contra a opressão. Vocês pagaram um preço alto por isso? Não pagamos. Pessoalmente, não pagamos preço alto. Sabe por quê? Que eu acho que a gente era muito espontâneo. A gente não estava agredindo, a gente estava, vamos dizer, durante a ditadura militar, não é? E eu já tinha experiências ao meu lado de várias coisas terríveis que aconteciam. Então, não era a praia que a gente ia se meter. A gente tinha muita coisa linda para fazer. Então, o pensamento da gente era esse, entendeu? A gente não vai conseguir mudar o mundo, tem gente fazendo isso e morrendo até, não foram poucos. E aí a gente, assim, como é que a gente podia transgredir? A gente andava praticamente fantasiado. A gente andava com as roupas que a gente queria. Tinha dias que eu passava um traço aqui, ó, que eu vi no Marrocos, as mulheres fazendo isso. Cabelo com rena, flor, borboleta no cabelo, 300 colares, pulseira. Então, eu dizia, o que eu posso fazer é dispor do meu corpo como veículo de criatividade. E não vou bater de frente, não, minha gente. Não vou fazer discurso e nem vou para passeata levar porrada, porque já tinha passado por essa fase, né? E isso me desagradou e eu via que não estava adiantando muito nada. As pessoas estavam se lascando mesmo, né? Então, eu acho que a gente não pagou preço alto, acho que a gente foi arautos de uma coisa que depois aconteceu, em termos de musicais, em termos de cinema e tudo mais. Mas isso, para mim, é o preço da vida mesmo. Não é um choramingas que eu estou fazendo, entendeu? Não, é isso. Como é que foi a parceria artística de vocês? Foi muito boa, excelente nas artes gráficas, né? Porque em 70 eu me formei com o Gastão de Holanda em artes gráficas. Me formei em arquitetura e artes gráficas. Estagiei com a Luísa, Magalhães e tudo mais. Então, era uma coisa que eu amava. E fiz um livro. O segundo livro que eu fiz era livros de arte, a proposta era essa. Então, era todo com os poemas de Lula. Ele é em espiral, ele é cortado em 3, você lê os poemas do jeito que quer. Então, na própria proposta gráfica, a gente abria, sabe, a caretice. Não, o livro não tem que ser de lombinho e colocadinho na prateleira. Entendeu? O livro pode ler de outro jeito. Já estava indo Cortázar, Júlio Cortázar, com Rayuela, que você podia ler de qualquer maneira. Então, tinha as influências que eram os toques pra gente. Mas a grande, imensa parceria da gente
Era isso. E os discos, né? Os discos da Rosenblit que eu produzi. O Paebiru, que é um disco lendário, emblemático. Com certeza. A edição original tinha um livro que acompanhava esse disco. Ele era um álbum duplo com 8 folhas de encarte, com fotos, com a letra das músicas, com a ficha técnica, com texto. Tem texto de Raul Córdoba, tem texto de Lula. Então, assim, a parceria nossa era no som também, que Flaviola, Lula Cortes, Laílson, Robertinho, ficavam tocando infinitamente. A plateia era eu e mais alguns, e guardou o instrumento, aquele sumia no ar. E eu ficava desesperada. Ou então, no máximo, gravava um cassetezinho. Eu ficava desesperada, eu dizia, esse som tem que ir para as pessoas escutarem. E aí, futuquei, meu pai era amigo de Rosenblit, pagamos e fizemos uma prensagem de 1000. Depois, Marconi Notaro, vi que eu tinha feito, fizemos a produção para Marconi Notaro também. Depois, Flaviola também e Paebiru também. Paebiru foi toda a cena musical de Pernambuco, praticamente. Entrou músicos de Ave Sangria, entrou o Alceu Valença, entrou o Geraldo Azevedo, entrou todo mundo que estava querendo, entrava. E era uma coisa muito interessante porque era a base. Era Lula Cortes, Zé Ramalho, uma viola e um tricórdio faziam a base. E depois, não, eu estou sentindo falta de uma flauta, então a flauta transversa fulaninho vai fazer. Ah, estou sentindo uma percussão, falta de uma percussão, Israel Cimente vai fazer. Tá, entendeu? Então ia chamando as pessoas para ir compondo. Mas foram esses 4 produzidos por mim, que quem quer que diga que não, eu não estou nem aí. O selo do selo solar do Paebiru foi desenhado por nós. E tem gente que diz que o selo é da Rosenblit, não sei como. O selo, escrito com letra 7, porque não tinha fonte de computador, não. A gente, para escrever, era com letra 7, ou com normógrafo, ou com... Então, esse selo solar foi feito pela gente. Então, essas 4 obras foi o casamento fonográfico com Lula. E os livros, que foi Raro Corp, Livro das Transformações e Hábito ou Vício. Aí foi o casamento gráfico com ele. Quantos filhos vocês têm? Temos 3 filhos homens. 3? 3. E quanto tempo durou a parceria artística e a parceria afetiva, amorosa? A parceria conjugal, porque também nunca fui casada, nós nos ajuntamos. A parceria conjugal foram 10 anos e a parceria artística não acabou nunca, porque o Rochedo é a estrela, a trilha sonora é dele. Né? Então, assim, sempre que a gente se encontrava, era um auê, uma festa, eram criações infinitas. E foi uma fase muito interessante da minha vida. Muito obrigada por você ter vindo ao Opinião Pernambuco. Sucesso aí com o novo projeto. Obrigada. E tomara que você consiga viabilizar a restauração aí de parte da sua obra que está É a minha grande preocupação, mas muito obrigada pela sua paciência, pela sua gentileza, não é? E espero que as pessoas gostem do que a gente conversou. Para a gente foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.